Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Salve, salve. Boa noite. Vamos para mais uma live aqui do Plantão Petit. Hoje falaremos aí sobre o 56º dia de guerra. Boa noite para vocês que estão chegando. Boa noite. Vão aí se acomodando. Vamos para a nossa live de hoje. Bem-vindos, bem-vindas. Olha aí. Boa noite, gente. Boa noite. Opa, opa. Olá, mestre. E aí, chefia? Tudo bem? Pray for Tanguy. Já tem a mensagem aqui, cara. Mas Não por sei que, qual é a cara? referência. Não sei, mas pray for Tanguy. Esse que importa. Tá. Hoje tá cedo não, gente. 22 horas. Que isso? O Daniel É. passou da hora do Daniel dormir já, gente. Passou e foi muito, rapaz. Passou muito. O pessoal tá perguntando se o sindicato sabe que a gente tá trabalhando no feriado. Hein, Tanguy? Já te Sabe? falei, já fizemos uma negociação, tá tudo acertado. Vamos receber 100% do nosso salário em folha, Olha tá? aí. Então, cem por Coisa cento de boa. bônus. Tudo que a gente receber, bônus 100%. O Tanguy, hoje é o 56º ou 57º? Hoje é 57º. Sétimo? 57º. Olha aí, gente. 57º. 57º dia de guerra. Tô sabendo que é um dos últimos plantões, hein, Daniel? Fiquei sabendo aí que. Pô, será, cara? Tô achando que são os últimos plantões aí. Aí É, vamos deixar mas o aí, pessoal mas aí, ficar desesperado. aí acaba o Petit Jornal, é isso? Não sei, cara. Não sei. Acho que não, acho que não. Acho que a gente continua. Acho que a gente continua. Tu tá querendo abandonar o Petit Jornal, é isso? Tá querendo, Carre... tá querendo Carreira abandonar. solo. Fazer Ah, carreira olha aí. solo. Ó, quantos diplomatas hoje? O pessoal já pergunta, tem. O pessoal sabe que, pô, não é Cara, você sério sabe que esse teu hoje. negócio. Não é Você sabe que sério, hoje não tem? rapaz. Hoje não tem diplomata, não, cara. Nenhum diplomata foi expulso hoje. Ah, não é possível, rapaz. Eu Não é te juro. possível. Não é possível. Aí, Mariana comprou o primeiro selo. Muito obrigado, Mariana. Ó, Pessoal o aí. pessoal tá chateado. Não falem isso, por favor. Gente, não, não vai mudar nada, tá? Assim, ele realmente não vai mudar nada. Não, não, gente, calma, não vai mudar nada. Vai continuar tendo, vai continuar tendo. Só que a gente vai, em algum momento, né, vai voltar ao nome que a gente usava antes, que era bate-papo. E aí, com isso, a gente dá uma ampliada aí Nos nos temas. temas, mas a guerra vai continuar sendo coberta, né? Coberta da maneira como a gente vem fazendo cotidianamente. Estou só Maria, Maria, adiantando aqui, a gente vai Maria falar sobre isso Beltrão entrou depois. aí, cara. Maria Beltrão tá aí. Hello, hello, Maria Beltrão. Olha aí, olha ela aí. Cadê Gente, Maria Beltrão? Maria Beltrão Maria apareceu Beltrão aí, Daniel? É. apareceu, cara, apareceu. Maria Beltrão há pouco estava bebendo um vinho com Andréa Sadi e eu vi isso no Instagram. Ah, é? Então, sei lá, hein? Sei lá, se a gente puxar ela pra dentro, pode dar ruim. Então, não sei se é uma Ô, boa ideia. Daniel, Maria Beltrão e André Sadi têm mais poder do que o Congresso Federal, cara. É um negócio Tem, assim que. tem. Tem muito poder, muito poder. Eu temo, pelo que ela tenha dito para Andréa Sadia a respeito dos comentaristas, né? Vai saber. Entendi. Vai saber quais foram os podres que ela entregou de nós. Olha aí. Entendi. É perigoso mesmo. Isso é perigoso. Não é, Perigoso. Porque rapaz? André Sadi pode ter chamado e falado assim: vem cá, eu quero saber quem é quem É naquela isso. zona daquele estúdio I. Quem é quem? E aí, É isso. Daniel, sabe, sei lá, o que ela pode ter falado de você aí, né, cara? Pô, vai saber, cara, o que que ela disse? Não sei. Não sei, não Isso sei. Não aí. sei se ela tá aí ainda não. Não sei se ela tá aí, entendeu? Mas importante. Ei, meu Deus, olha quem apareceu aí, gente. Ô, Maria, você apareceu, Maria? Eu falei hoje para a Andréa Sadi que você é de quinta, Daniel. Ah, mas isso é o mínimo Não. que eu esperava de você, Maria. É o Mas não é mínimo. quinta-feira, não, né? Hoje é quinta-feira, por exemplo. Não é Eu essa quinta botei que eu estou agora falando, uma não. boca de enchimento, ó. Eu, eu falei para. Eu estive falando para a Andréa Sadi a verdade sobre você. Eu Ah, Ih, falei, me diga. rapaz. eu falei assim: o problema é o seguinte, quando você tiver que falar sobre cultura, não Não acesse o pode. Daniel, porque Ah, Não ele não pode. mesmo. sabe Não tudo mesmo. sobre tudo. Né? Quando você tiver que falar de guerra na Ucrânia, não acesse o Daniel. Não, também não. Ele, Não, pô, não. se você tiver que falar de política internacional, sobre Também economia, não. não acesse o Daniel, porque ele é fraco. Eu falei, então é É. Ah, isso, que numa Falta, boa. falta, falta base, falta base. falta Falta bagagem. conhecimento. Eu falei, se eu tivesse no estúdio aí, você me acessava. Mas Ah. É isso, esse é o espírito. É estou isso. sempre aqui. A parte boa é que sai a Maria, Daniel, mas o bullying continua. Essa é a parte boa, garantida.
Uma só Globo. O bullying nunca vai parar. Uma só Globo, querido. O pessoal perguntando o que tinha nessa sua boca, Maria. O pessoal ficou em choque aqui com a sua boca, o pessoal que entrou no meio. Vamos fazer o um preenchimento botox de novo? engarrado. Deixa eu botar o preenchimento de novo. Gente, a minha boca é super natural. Não tem problema nenhum. É que tem uma borracharia na esquina da Casa Maria que faz botox. Aí ela fez lá e Já ficou também assim. me enxergo, porque tá cheio de... Tá aparecendo o bocão? Tá Tá aparecendo. lindo. Tá ótimo, realmente Olha, muito que bom. bonita. Oi, gente, boa noite. Parece que você engoliu a boia, Maria. Tem a boia para fora da sua boca, assim. Olha, eu só entrei para dizer tchau e quero dizer o seguinte: eu delatei todos vocês. Eu falei, Meu André, quando Deus. você assumiu o Estúdio I, tem pessoas fracas, o Tanguy, o Daniel não sabe nada, não tem cultura, Olha são aí. rasos. Falei, Olha são aí. rasos, são Isso é verdade mesmo. Mas superficiais. até aí você não disse nada que não seja verdade. Aí tudo bem, né, Maria? Não tem problema. É. Porque assim, é raso, mas é carismático. Aí uma coisa compensa a outra. É simpático. É É, simpático. É simpático, exato. gentil. É isso que Tá. importa. Eu acho que é o seguinte: boa sorte para vocês que não têm conteúdo, mas têm carisma. Beijo, carinhoso. Para vocês que não têm conteúdo, mas têm carisma, boa sorte. Eu vou sair, né, gente? Eu não vou atrapalhar, não. Eu só vim dar oizinho e dizer que eu delatei. O que é isso, gente? Tim? Que isso, gente? Diraí. Diraí. Eu não sei o que é isso. Você tá botando aí uns filtros aleatórios, Maria. Botou É chifrinho, aleatório. botou... Eu queria Meu só Deus tá do céu. bonita. Eu queria só estar bonita. Um beijo carinhoso para vocês. Beijo, Maria. Tchau. Beijo, Amo Maria. vocês. Tchau. Vou ficar assistindo aqui, tá? A Maria Exercitando é de casa já. A Maria aparece quando É quiser, de porque ela é de casa. casa. Ela É de casa agora, literalmente. Com certeza. Vamos todos acordar. Vocês que estão assistindo essa live edificante, vamos acordar às 6h55 aos sábados, até o meio-dia. Grande prazer. Isso. Beijo carinhoso. Estou assistindo aqui a aula. Beijo. Beijo, Maria. Ô, Tanguy, vamos começar então, rapaz? Esse nosso Vamos começar. Vamos começar aqui pela Dá pra ordem, gravar como o aqui. pessoal está dizendo aqui, pela ordem já. Aliás, Pô, você rolou viu bingo hoje, hein, Daniel? Aquele o bingo foi uma. Aquilo ali foi uma Maravilhoso, cara. sacanagem, viu? Aquilo foi uma sacanagem. Maravilhoso. Eu quero porque, saber se assim, o pessoal está com a sua cartela em mãos para Começaram marcar a no mapear a bingo do gente, Petit cara. Jornal. É isso. E sabe o que foi mais legal? As pessoas nos comentários colocando outros bordões que não entraram no bingo. Quer dizer, cara, tem uma lista ali infinita de bordões que Infinita, poderiam é entrar verdade. naquele bordão. Olha isso. Eu senti falta, por exemplo, um negócio que várias pessoas falaram que me chamou muita atenção. Pô, me chamou muita atenção, tem todos os episódios tem. Pela Exato. ordem também tem. Ó, Lazare tem Souza. também. Lazare Souza, por exemplo, tá com cartela impressa aí, ó. O pessoal tá com gabaritou. Hoje a gente vai fazer um esforço para gabaritar, tá, gente? Então, o nosso esforço hoje é. Ó o Douglas aí. Ó o Douglas aí. O homem que fez o bingo. Douglas, obrigado. Vamos lá, Daniel, vamos começar, cara. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. Gravando, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro periódico da dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos falar também sobre alguns outros temas de economia e política internacional, mas vamos nos concentrar, sem dúvida alguma, no 57º dia de guerra. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 10 minutos da quinta-feira, 21 de abril, Tanguy, feriadão. Estamos aqui na nossa live para falar um pouco sobre os acontecimentos do dia na guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo bem por aí, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá, mais um dia de guerra, como sempre, né, Daniel? Começando pela parte militar da coisa, né? Assim, parte militar também envolve, claro, né, compra de armamentos, envio de armamentos e tal, mas a gente vai falando ao longo da live, até porque eu sei que está na sua pauta também, mas eu queria falar um pouquinho sobre os desdobramentos do que aconteceu em Mariupol. Daniel, basicamente o Putin falou o seguinte: cansei. Cansei, tô de saco cheio. E fazer o seguinte, eu declarei que agora eu ganhei, tá? Mariupol eu tomei, então ao longo Se dos ganhou ou últimos não, dias... não importa, né? Se ganhou ou não é um detalhe. Não, Daniel, mas é porque na prática ganhou mesmo. Mas é porque assim, ele estava querendo
de fato, tomar o último do último bastião do batalhão Azov, né, que é a siderúrgica lá de Azovstal. Então ele estava ordenando um assalto contra Azovstal, só que a gente sabe, né, Daniel, em termos de estratégia militar, que você estar sitiado, é claro, é muito desconfortável, porque você não tem como sair dali, mas você atacar uma posição sitiada também é muito difícil, você acaba tendo muitas Claro, baixas, claro. é muito custoso, né? Então, o Putin, ao longo dos últimos dias, ele queria ter um símbolo que era tomar a siderúrgica de Azovstal e, portanto, poder declarar que Mariupol foi integralmente libertada, né, de qualquer tipo de defesa ucraniana, particularmente do batalhão Azov. Como estava difícil, Daniel, estava tomando tempo, você tem, né, na verdade isso não está muito claro, mas aparentemente há civis dentro de Azovstal, né, que mais uma vez é a fábrica siderúrgica. Ele basicamente decidiu que, olha, acabou o assalto, Mariupol está libertada, ganhei Mariupol, ainda tem militares lá dentro, e o que ele mandou, portanto, foi fazer um cerco contra Azovstal, sem tentar tomar, né, de forma ativa a fábrica. O que ele disse hoje, na verdade, ele falou isso diretamente para o ministro da Defesa dele, eu quero fazer um cerco que não passe nenhuma mosca. Não é para entrar nem sair ninguém. E deixa essa galera sofrer lá dentro. Vai sofrer sem água, vai sofrer sem comida, vai ver o que vai fazer. Mas o fato é que a Rússia declarou, de fato, o fim do assalto a Azovstal, o que permite, portanto, Daniel, né, a Mariupol, na verdade, né, o fim do assalto a Mariupol, o que permite, portanto, que a Rússia comece a pegar soldados, armamentos, tanques e tal, que estavam em Mariupol e levar de volta para o leste. Só para lembrar, né, Mariupol faz parte do Donbass, fica ali no sul, portanto, de Donetsk, né, do Oblast, né, da região de Donetsk, mas a ideia é tentar levar isso mais para o norte, portanto, lá para o leste da Ucrânia, porque é lá que o bicho vai pegar a partir de agora. Então, lembrando, isso aqui a gente falou, está cada vez mais se desenhando dessa forma mesmo, Daniel. O Putin ele quer declarar vitórias, o máximo de vitórias que ele puder, até o dia 9 de maio, que é o dia da vitória, o dia que o Putin faz aquela grande celebração patriótica pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Então, aparentemente, ele de fato desistiu, né, de tomar Azovstal de forma integral e está comemorando de qualquer maneira que libertou, né, na visão dele, libertou Mariupol, Daniel. Então temos Putin fazendo um cerco, né, no que restou ali de militares ucranianos ou de milícias ucranianas, no melhor estilo medieval. Temos Putin focado realmente em pegar ali a parte leste e agora fazer ali um corredor entre essa parte leste e a Península da Crimeia, utilizando aí a cidade de Mariupol para isso e construindo gradativamente, né, tijolo a tijolo, a Nova Rússia, né, que ele alega que nunca foi território ucraniano, que é território russo originalmente, que foi ali uma concessão do Lenin, a ver como é que esse processo avança nos próximos dias. Então, hoje, Zé Biden anunciou mais 800 milhões em armas, munições e drones para a Ucrânia. Não é a primeira vez que ele faz isso, mas me chamou particularmente a atenção ele falando de que a ação dos ucranianos se trata de uma linha de defesa da liberdade. Quer dizer, existe aí crescentemente a construção de uma narrativa, de um discurso que os ucranianos estão protegendo ou lutando contra a tirania de Vladimir Putin, contra o regime autocrático de Vladimir Putin, e que por isso é tão importante esse engajamento dos americanos à guerra. Claro que existe o lado real, o lado realista da política americana, que é os americanos querem que o Biden ajude a Ucrânia, os americanos querem que a Ucrânia seja apoiada. Aliás, existem até questionamentos de que o Biden estaria fazendo até pouco perto do que os Estados Unidos têm de recursos e de possibilidades dentro desse contexto de conflito. E talvez alguém que esteja ouvindo a gente, Daniel, fala assim, pô, mas já falaram sobre isso, né? Já falaram sobre 800 milhões sendo enviados pelo Biden e tal. É o segundo, tá, gente? É o segundo pacote de 800 milhões de dólares em 2 semanas. Então, já foi aprovado aquele grande pacote, tem mais ou menos um mês, né? Que era um pacote maior, bem maior, aliás. Foi liberado 2 semanas atrás mais 800 milhões e agora mais 800 milhões. E aí, Daniel, só para a gente ter uma noção aqui de como é que isso acaba se movimentando de forma mais prática, chegaram na Ucrânia 4 aviões cargueiros cheios de ajuda militar, então lotado de armamento até o talo,
E a perspectiva é que ao longo das próximas 24 horas, quer dizer, eu li isso tem, sei lá, umas 4 horas, então ao longo do próximo dia, provavelmente, nós teremos mais 4 aviões chegando à Ucrânia com armamentos para ajudar, portanto, na defesa, levando em consideração, naturalmente, que o foco é o leste da Ucrânia, enfim, a ofensiva que deve começar de maneira realmente mais intensa ao longo dos próximos dias. E aqui, só para a gente colocar as coisas no lugar também, eu falei há poucos dias que a ofensiva tinha começado. Tá? A ofensiva começou, a própria Ucrânia tinha dito isso. Olha, a ofensiva no leste começou e agora, realmente, a guerra vai entrar numa nova fase. A própria Ucrânia voltou atrás. Ela disse, olha, aparentemente, aquilo que a gente achou que era o começo da ofensiva era meio que a Ucrânia, a Rússia, moldando a frente de batalha. Ganhando posição em determinada posição, né, bombardeando determinadas cidades para levar o recuo, fazendo com que civis saiam das suas áreas. Então, você bombardeia uma cidade, a quantidade de civis que sai é maior, você libera, portanto, aquela cidade. Então, a própria Ucrânia hoje disse, olha, aparentemente não começou ainda, mas vai começar, de fato, ao longo dos próximos dias. E em meio a essa ajuda toda, Daniel, que, enfim, já falei, 4 aviões já chegaram e mais 4 aviões lotados de munição vão chegar, um jornalista que costuma cobrir o Pentágono, um cara chamado Jack Detch. Isso está no Twitter, que, aliás, eu recomendo que vocês sigam, tá, gente? O Twitter é chamado Hoje no Mundo Militar, tem feito uma cobertura muito legal da guerra também. Então, ele destacou o tweet desse Jack Detch, que é um jornalista que acompanha, portanto, toda a parte militar americana, diz que com as entregas que foram feitas, a Ucrânia passa a ter mais tanques dentro da Ucrânia do que a Rússia. Cuidado, isso não significa que a Ucrânia tenha, no total, mais tanques do que a Rússia. A Rússia tem mais tanques, só que muitos estão na própria Rússia. Alguns podem estar em Belarus. A Rússia, claro que ela pode mobilizar esses tanques para o território ucraniano, mas é algo que ela vai ter que fazer. Ela vai ter que, portanto, desproteger outras áreas, ela vai ter um trabalho logístico para fazer isso. Nesse momento, portanto, aparentemente, a Ucrânia supera a Rússia como o país que tem mais tanques dentro do cenário ucraniano. E só mais uma informação, dentro exatamente dessa lógica de um rearmamento, de uma ajuda militar para a Ucrânia, quem entrou na brincadeira hoje foi a Espanha. Então, o navio Isabel, tá? É o navio espanhol, estava em direção, na verdade, enfim, direcionando, né, armamentos em direção à Polônia, levando 200 toneladas de armamentos para a Ucrânia. Né? Então, mais um país aí levando armamentos em direção, né, para a Polônia, em direção à Ucrânia, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, finalmente Zelensky falou de forma remota ao Parlamento Português, à Assembleia da República. E vamos ter hoje um momento de viragem dessa guerra, como eu havia prometido ontem. E, Tanguy, você sabe que toda vez que o Zelensky fala para um parlamento, ele pega um exemplo local, né, para mostrar que ele está ali, né, e que ele conhece a história daquele país e que vocês viveram uma situação parecida e assim por diante. E qual foi o exemplo que Volodymyr Zelensky pegou? Foi a Batalha de Aljubarrota de 1385? Não. Alcácer-Quibir. Foi a Alcácer-Quibir de 1578? Também não. Foi a Batalha de Ceuta de 1415? Também não. Foi a Guerra da Restauração Portuguesa, da Independência Portuguesa em 1640? Não. Foi a Batalha das Laranjas do início do século XIX com a Espanha? Também não. Volodymyr Zelensky escolheu, e eu acho que ele foi muito feliz na sua escolha, a Revolução dos Cravos e o 25 de abril. Quer dizer, é algo muito fresco na memória dos portugueses, inclusive tem poucos dias que Portugal comemorou ali a ultrapassagem. Olha, nós temos agora mais dias em democracia do que em ditadura, e o contraste acaba se encaixando relativamente bem, até com essa narrativa que o Biden tem construído. Olha, e está chegando, né? E está chegando, é semana que vem. Quer dizer, vocês venceram a tirania no dia 25 de abril, eu estou aqui lutando contra a tirania de Vladimir Putin. Então, esse foi o gancho que ele trouxe para a Assembleia da República como forma de se aproximar da realidade portuguesa. Fora isso, ele pediu ao país apoio militar, armamento pesado e um reforço ao nível de sanções. Não sei por quê. Não entendi por que ele está pedindo isso para Portugal. Não tem nada a ver com isso. Fica mandando apoio militar para os Zelensky. Eu acho que é uma parte do discurso dele que ele repete em todos os lugares. É Ctrl-C, Ctrl-V. Ô, Zelensky, armamento pesado primeiro tem que ter para Portugal. Depois a gente vê se sobrar um aqui a gente manda, mas não tem não, tá ruim de ter.
E ele destacou também a necessidade de um embargo ao petróleo russo e pediu o apoio português à adesão à União Europeia, a adesão da Ucrânia à União Europeia. E eu acho que faz sentido. Portugal é um país membro, tem direito a voto, e ele está ali fazendo uma certa política de boa vizinhança para tentar, no futuro, angariar votos para a adesão da Ucrânia. Mas teve um trecho que me chamou particularmente a atenção, Tanguy, e aí eu até quero te ouvir em relação a isso. Ele apelou a Portugal, ao governo português, que use sua influência nos países de língua portuguesa para estes estarem ao lado dos ucranianos. Claro que, com todo respeito à pátria de papai, Angola, ou a Moçambique, ou a Cabo Verde, ou a Guiné-Bissau, ou ao Timor-Leste, me parece ser um recado para o Brasil. Tipo, cara, vai atrás do Brasil, pelo amor de Deus. Né? O Brasil fica aí com essa posição meio lá, meio cá, fica aí com essa posição de proximidade em relação aos russos. Me pareceu, e aí eu queria até te ouvir em relação a isso, porque claro que existem outras nações de língua portuguesa do mundo, mas nenhuma delas me parece tão relevante do ponto de vista político e geopolítico e econômico quanto o Brasil. Ô Daniel, eu tenho a impressão que o Zelensky, de uma certa forma, ele atira para tudo quanto é lado, né? Ele está tentando Sim, apoio sim. de qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer lugar, qualquer coisa que ele possa tentar. Então a gente já sabe, ele tem um discurso que é mais ou menos pré-moldado, você percebeu isso perfeitamente, ele fala lá sobre a Revolução dos Cravos e tal, e qualquer grupo de país que ele abordar, qualquer país que ele abordar, ele vai ver a que grupo que aquele país pertence. Então, assim, é Portugal, tem uma comunidade dos países de língua portuguesa, eu vou falar, pô, vê lá, se você de repente manda lá no grupão, né, de WhatsApp lá para o pessoal apoiar a Ucrânia. Agora, não há muita expectativa de que Portugal tenha alguma influência sobre o Brasil. A Não, CPLP de está forma longe nenhuma, de ser claro. algo realmente, né, que vai ter uma influência política maior e tal. É um grupo que existe uma interlocução e tal, mas é uma interlocução que tem um caráter muito mais no sentido Cultural. cultural, no sentido linguístico. Há uma certa cooperação ali, Daniel, em termos de assim, um compromisso, pelo menos, na tentativa de garantir a estabilidade, por exemplo. Então, se algum dos países passar por algum tipo de estabilidade, supostamente a CPLP poderia se mobilizar, mas daí a ter uma mobilização da CPLP para ajudar a Ucrânia, me parece que é mais o Zelensky jogando para ver, assim, semeando para ver o que nasce. Mas a expectativa disso trazer algum tipo de resultado, eu acho que nem o Zelensky acredita nisso de verdade. Então, eu acho que não vai muito além disso. Mas de qualquer forma chama atenção, né? Quer dizer, o movimento, digamos assim, customizado que ele constrói para cada um dos países. Existe efetivamente uma parte do discurso que é contra o C, contra o V, mas existe sempre uma parte customizada que mostra uma certa habilidade diplomática, por mais que possa não surtir o efeito ideal ou o efeito que eles mesmos esperem, não deixa de ser algo habilidoso dentro de um contexto como esse, você conseguir construir um discurso para cada um das dezenas de países com os quais você fala quase que diariamente. Me parece que isso aí é basicamente o Zelensky querendo o reforço do Brasil para fazer meme. Que aí, sei lá, viu, Daniel? Aí a situação ela pode começar a virar em favor da Ucrânia, né? Ter o reforço militar da internet brasileira, de fato, não é pouca coisa. Daniel, pegar mais um ponto aqui, né, que eu acho relevante, né? E aí, indo um pouco além, né? Já que a gente está falando sobre Portugal, a gente chegou na Europa e tal, indo além um pouquinho da guerra. A gente teve ontem, né? E eu falei um pouquinho ontem sobre o debate entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Né? É o último debate antes das eleições. As eleições acontecem no domingo, né? Então a gente está gravando esse episódio aqui numa live na quinta-feira, portanto, dia 21 de abril. A eleição acontece no dia 24, né? Então daqui a 3 dias. E, Daniel, assim, o debate ele foi um massacre. Tá? Eu assisti o debate, foi um atropelamento do Macron para cima da Marine Le Pen. Não que o Macron tenha sido absolutamente brilhante, mas assim, a Marine Le Pen, Daniel, ela parece despreparada, absolutamente despreparada. Ela basicamente improvisa. Qualquer tema importante, ele improvisa. Ela sempre solta umas frases absolutamente vagas, tipo, estou falando para o povo, temos que devolver a França para a população francesa, sabe? Umas frases que não tem qualquer tipo de Platitudes aplicação. genéricas, né? O que tem de mais genérico possível. E o resultado veio a cavalo, Daniel, veio muito rápido. A gente falava aqui, né, que a distância entre a Marine Le Pen e o Emmanuel Macron
ela estava de fato pequena, né? Assim, era uma diferença que era preocupante, né? E aqui, assim, no Petit Jornal aqui a gente não tem qualquer tipo de pudor de dizer que a gente não gostaria de ver a Marine Le Pen presidente da França de jeito nenhum, mas a gente estava falando sobre uma distância de 4 pontos percentuais, né? A gente chegou a ter, de fato, pesquisa ali 52-48, né? Projetando o segundo turno. Hoje a gente chegou a ter pesquisa, Daniel, falando em até 15 pontos percentuais de diferença, o que é muito. A maior parte estava ali entre 10 e 12 pontos percentuais. Algumas pesquisas foram feitas hoje, já pegando, portanto, as impressões do debate de ontem, mas a gente chegou até a pesquisa da Ipsos, que falava em mais de 14 pontos percentuais, chegando a 15 pontos percentuais. Então, aí é uma distância, de fato, muito grande. O pessoal está pedindo meu palpite. Eu vou dar, mas não hoje. Tá? Darei meu palpite. A última vez eu fui na marca, aí na distância, pelo menos, não no total, mas na distância foi preciso. Eu vou falar sobre isso na próxima live, que vai ser amanhã, na sexta-feira. Nem sei se tem, se a gente vai gravar, se a gente não vai, mas eu vou dar minha impressão sobre essa distância aí. Mas é importante saber que o Macron ele vai para a eleição numa posição bem mais confortável do que se imaginava logo depois do primeiro turno. Daniel. Tanguy, hoje o presidente do Banco Mundial, aliás, ele já apareceu aqui algumas vezes, o senhor David Malpass, disse que o dano físico à infraestrutura ucraniana atingiu o patamar de 60 bilhões de euros. É interessante esse valor, porque eu trouxe um número de 600 que havia sido calculado pela Escola de Economia de Kiev. Você, poucos dias depois, trouxe um número de 500 bilhões de dólares de prejuízo, e agora o Banco Mundial fala em 60 bilhões de dólares. Eu acredito que a verdade esteja entre esses números, né? Porque existe ali um incentivo por parte das autoridades ucranianas e dos ucranianos em geral de superestimar esse número como forma justamente de tentar angariar um pouco mais de apoio, de ajudas para a Ucrânia no processo de reconstrução. E do outro lado, o Banco Mundial talvez tenha interesse em minimizar um pouco, para que qualquer ajuda que essa instituição ofereça não pareça pequena, não pareça pouco representativa, não pareça irrelevante. De qualquer forma, chama atenção, porque a gente está falando de um valor quase 1/10, pelo menos, do que havia sido divulgado pela Escola de Economia de Kiev. Então, de um lado, o Banco Mundial falando em 60 bilhões de dólares de prejuízo até agora, número que pode aumentar com a guerra continuando, etc. O presidente do Banco Mundial chegou a dizer isso. E do outro lado, a Escola de Economia de Kiev, que chegou a falar de 600 bilhões de dólares de prejuízo. Daniel, vamos um pouquinho além da guerra, cara, que tem alguns pontos que eu acho importantes aqui. A gente falou, né, 2 plantões atrás sobre a situação Israel e Palestina, né? A gente voltou a ter uma escalada de tensões, sobretudo ali exatamente no momento delicado, né, que é o Ramadã do lado muçulmano, e o Pessah, né, foi corrigido aí sobre a pronúncia, né, falei Pessah, Pessah, né, que seria a Páscoa judaica, mais ou menos na mesma época, o que levou de fato a uma escalada de tensões. E aliás, a gente chegou a ter inclusive o governo israelense barrando uma manifestação, né, uma marcha de ultranacionalistas israelenses que queriam passar exatamente pela entrada da parte muçulmana de Jerusalém, o que foi visto, portanto, pelas principais lideranças de Israel também como uma provocação, e, portanto, a polícia bloqueou, inclusive, essa marcha. Isso aconteceu anteontem. Hoje, Daniel, a Liga Árabe se manifestou acerca de um problema que tende a crescer e que pode se tornar um problemaço em Jerusalém, se de fato continuar. Que é o seguinte, a gente já falou aqui várias vezes sobre a esplanada das mesquitas, né, o Haram al-Sharif, né, que é a mesquita de Al-Aqsa, né, que é uma das mesquitas mais importantes para os muçulmanos de uma forma geral, é o terceiro local mais sagrado para o Islã, e que é uma região que pessoas de qualquer religião podem entrar, mas somente muçulmanos podem rezar lá dentro. Tá? Essa é a tradição, você pode entrar, você pode ir lá e tal, mas depende da época, Tanguy. Depende da época. Quando eu estive lá, eles não estavam permitidos entrar. Na realidade, não é nem a época do ano, tem fases que a coisa fica um pouco mais esquisita do ponto de vista local, da violência local, que eles não permitem qualquer pessoa que não seja muçulmana de se aproximar. Pois é, mas rezar é garantido que sem não dúvida, podia. Sem dúvida. O governo atual, no entanto, de Israel, Daniel, tem permitido que judeus entrem na esplanada das mesquitas e rezem lá dentro,
com acompanhamento policial. Então, há policiais que acompanham os judeus, normalmente judeus ultra-ortodoxos, que querem rezar na esplanada das mesquitas. Então, assim, ao mesmo tempo que o governo israelense bloqueia uma marcha que é considerada uma provocação por passar exatamente na frente ali de bairros muçulmanos em Jerusalém, ao mesmo tempo existe uma autorização, abre-se um precedente importante, né, e que pode ser de fato explosivo, perigoso, que é exatamente judeus poderem rezar com acompanhamento policial dentro das esplanada das mesquitas. Então, hoje a Liga Árabe se manifestou contra isso, dizendo, olha, isso não tem condição, isso vai dar problema, isso é uma ofensa para os muçulmanos de uma forma geral, além de ser algo que pode mexer diretamente com a estabilidade de uma cidade sensível como Jerusalém. Então, mais um ponto a acompanhar para os próximos dias, Daniel. Lembrando que um militar chamado Ariel Sharon, na Guerra de 6 Dias, sugeriu que fosse bombardeada a mesquita. Né? A gente vê qual é o nível de tensão que existe naquela região e os judeus se ressentem, os judeus querem rezar naquela esplanada porque consideram que ali era o templo do rei Salomão e, consequentemente, seria um lugar sagrado para a religião judaica. E o mesmo Ariel Sharon, no ano 2000, né, como um político importante de Israel, não era primeiro-ministro ainda, ele resolveu passear pela esplanada das mesquitas, o que foi considerado assim uma um provocação negócio gravíssimo, claro. O que levou inclusive à segunda intifada. A segunda intifada começou no ano 2000, né, vai até 2005, como uma consequência do passeio que o Ariel Sharon deu pela esplanada das mesquitas. Então, de um lado, gerou a intifada, do outro lado, o Ariel Sharon foi eleito primeiro-ministro de Israel, permaneceu como primeiro-ministro de Israel durante um bom tempo, em parte por causa da popularidade que ele ganhou, exatamente por ter andado pela esplanada das mesquitas, Daniel. Tanguy, eu queria também agora, fora do ambiente de guerra, falar de um evento que me chamou particularmente a atenção ao longo do dia de hoje. Aliás, esse processo já vinha crescendo, mas hoje nós tivemos uma novidade muito importante naquele que é o estado brasileiro mais ao norte, né? Estado chamado Flórida, né? O estado brasileiro mais ao norte. Ele, no dia de hoje, a capital da América Latina. É a capital da América Latina. No dia de hoje, a Câmara de Representantes da Flórida, ela aprovou um projeto que retira os benefícios fiscais da Disney. Da Disney World, né? Lá os parques da Disney que ficam na cidade de Orlando, na própria Flórida. Esse projeto ele vai ser enviado ao governador do estado, o Ron DeSantis, que é um republicano, está inclusive na corrida pela Casa Branca, e ele indicou que deve sancionar, né? Que deve sancionar a revogação desses benefícios fiscais que a Disney usufrui desde o ano de 1967, quando foi formado um distrito especial, que é conhecido como Red Creek, né? Onde a Disney está isenta de uma série de regulamentações, de uma série de regras, e também de pagamentos de alguns impostos e taxas. A grande questão é por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo por conta de uma guerra cultural que o presidente da Flórida e também o Partido Republicano estão empenhados em implementar. O governador da Flórida e também os republicanos da Flórida estão empenhados em implementar. Na realidade, contra a Disney e a favor de uma legislação que limita o ensino de diversidade e também de educação sexual nas escolas da Flórida. Então, está se criando ali um enorme embate. De um lado, você tem os republicanos e o governador a favor dessa nova lei, né, que ela, inclusive, é chamada de Say No Gay, né, como forma justamente de você não falar sobre diversidade sexual, não falar sobre educação sexual nas escolas. E do outro lado está a Disney, né, a Disney que em um primeiro momento ficou ali meio hesitante, etc., mas de uns tempos para cá se colocou claramente contra essa lei. Então, o que o governador da Flórida tem colocado, e eu quero te ouvir em relação a isso, é que a Disney seria um grande antro de práticas modernistas, práticas que deveriam ser combatidas, práticas contra a família, contra a moral, contra os bons costumes. Então, literalmente, temos no atual momento na Flórida uma guerra entre o governo da Flórida e a Disney, que é uma das maiores empresas do país e que ela é extremamente importante, inclusive, para a economia da Flórida. E a situação realmente estourou, Daniel, no momento em que a Disney anunciou que, se essa lei passar, ela vai parar de fazer contribuições para a campanha de qualquer político na Flórida.
lembrando, gente, a Qualquer Disney... político republicano, ela falou, ela Republicano, isso. especificou isso. Tem razão, tem razão. Lembrando, Daniel, que a Disney é a maior empregadora privada do estado. Gente, a Flórida não é um estado pequeno em termos econômicos, assim, é um gigante econômico, é um país que tem, assim, movimenta realmente muita grana. Para a Disney ser a maior empregadora privada do estado é porque ela movimenta realmente muito dinheiro e a gente tem, portanto, uma guerra aberta. E aí, a pergunta que fica é por que o governador tem interesse em fazer isso? Assim, ele tá comprando briga com alguém que é realmente muito grande, mas o fato é que está todo mundo de olho nas midterms, né, que vão acontecer, então as eleições de meio de mandato que vão acontecer, portanto, agora em novembro desse ano agora, que pode, de fato, tornar a segunda parte do governo Biden muito difícil. E se isso acontecer, se de fato os republicanos retomarem o legislativo, que é uma possibilidade real de acontecer, então a gente vai amadurecer isso mais para frente, isso pode ter um impacto nas próximas eleições presidenciais em 2024, o que coloca, de fato, o governador da Flórida, né, o Ron DeSantis, né, numa posição favorável, uma posição competitiva para, de repente, né, disputar a presidência do país. Então, na prática, a gente tem um conflito agora que projeta algo que pode levar a consequências lá nas eleições de novembro de 2022, na verdade, e de 2024, Daniel. Tanguy, hoje a Fitch, também saindo mais um pouco da guerra, ela reduziu a previsão de crescimento para o PIB chinês de 5,2% para 4,5%. É bastante, é uma redução significativa. Quer dizer, estamos falando de uma China que agora pode estar crescendo na casa de 4,5% ao ano. É muita coisa, sem dúvida alguma, mas para quem estava acostumado a ver as taxas de crescimento que a China apresentava, é uma senhora desaceleração. Em parte é por conta da pandemia, que tem levado a novas medidas de isolamento, em parte é por conta de retração de investimentos em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, fuga de capitais que tem acontecido na China ao longo desse ano, em parte é por conta de uma certa incerteza em relação à nova política do Partido Comunista Chinês, a política do bem comum, que tem gerado ali também muita insegurança em investidores, mas tudo isso junto e somado tem levado aí a um processo de desaceleração da economia chinesa. E, mais uma vez, 4,5%, quem dera o Brasil estivesse crescendo 4,5%, mas para o padrão chinês é bem menos do que eles vinham apresentando nos últimos anos. Daniel, posso falar de Polônia, cara? Por favor, vamos nessa. Daniel, a Polônia, a gente sabe que é um país que está completamente sem freio, está engajado, está cheio de adrenalina, né? Tá motivado, né? É o país mais motivado do mundo nesse momento para fazer a diferença, é a Polônia. Mas a Polônia, Daniel, ela estava sem freio pobre. Agora, Daniel, aparentemente ela vai ficar insuportável, né? Não apenas porque ela vem apresentando bons resultados econômicos, né? Então, hoje a gente chegou a comentar no privado, né, Daniel, que a Polônia agora tem um PIB maior do que o PIB português, né? O que é um marco importante para a Polônia. Já tinha ultrapassado a Grécia anteriormente, né? Agora ultrapassa Portugal. É isso. Mas mais do que isso, Daniel, agora ela vai ser sem freio, endinheirada e cheia de armas, Daniel. Quem foi para os Estados Unidos hoje foi o ministro da Defesa da Polônia, o senhor Mariusz Błaszczak, tá? Que foi para os Estados Unidos encontrar com a sua contraparte norte-americana, então com o secretário de Defesa dos Estados Unidos. E a promessa feita pelos Estados Unidos, Daniel, é que os Estados Unidos farão da Polônia um dos exércitos mais capazes da Europa. Agora eu quero ver segurar a Polônia, tá, Daniel? Um dos exércitos mais capazes da Europa. A Polônia aumentou o seu gasto em defesa para 3% do PIB. Daniel, os países da Europa relutam, choram, reclamam, esperneiam para chegar a 2% do PIB em gasto militar, que era a meta que foi estabelecida. A Polônia chutou o balde, sem freio nenhum, sem qualquer tipo de filtro social, e jogou para 3%. E aí os Estados Unidos falam assim, Polônia, eu ouvi dizer que você está querendo comprar armamentos, eu estou com uns aqui querendo, porra, a gente faz um negócio aí, eu mando armamento para você. E aí, Daniel, o ministro da Defesa da Polônia foi para lá recebido como cliente premium. Cliente, assim, sabe aquele cliente que, pô, você oferece cafezinho, massagem, né? Oferece noite em hotel. O que você quer para você deixar esses 3% aqui com a gente? E o fato, Daniel, é que a Polônia está se colocando como o grande ponto de contenção de uma eventual
invasão russa. Tá? Então, a Polônia, a tendência é que, de fato, ela fique insuportável ao longo dos próximos dias. Se ela já estava sem freio antes, tenta imaginar agora com essa quantidade de armamento que ela pretende comprar dos Estados Unidos da América. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Ah, porra, vamos. Vamos que hoje o negócio vai ser bom. Solta a vinheta aí, faz favor. Tanguy, ontem nós falamos sobre o Oleg, né, não, o Oleg Tinkov, e a gente ficou até um pouco preocupado. Oleg, Daniel, né? é com G no final, meu amigo. Peraí, desculpa aí, deixa eu corrigir aqui. Ontem nós falamos sobre Oleg Tinkov, agora sim, inclusive estávamos ali bastante preocupados em relação à sua saúde, né, Tanguy? Porque ele fez ali umas postagens no Instagram, no mínimo perigosas, no mínimo ousadas. E no dia de hoje, eu quero falar sobre 2 oligarcas russos que morreram nessa semana de forma, no mínimo, estranha. Né? 2 executivos da indústria de gás, um ex-executivo da Gazprom e um ex-executivo da Novatek, que são as 2 maiores empresas de gás da Rússia. O executivo da Gazprom, né, o senhor Vladislav Avayev, de 51 anos, foi encontrado morto em Moscou, no seu apartamento de luxo. E ele foi encontrado morto, ele, a esposa e a filha de 13 anos. E segundo a polícia, ele pegou a arma, atirou na esposa, atirou na filha e depois se matou. Menos de 24 horas depois, aí a gente está falando do Sergei Protossoneia, que foi encontrado morto na Espanha, também num imóvel de luxo. Ele tinha 55 anos e ele foi encontrado morto, enforcado. E ele teria esfaqueado a mulher e a filha de 18 anos. Bom, nós estamos falando de 2 mortes muito parecidas, com uma diferença de 24 horas, de 2 ex-executivos de empresas de gás. É natural que isso chame atenção. Podem ter sido efetivamente assassinatos seguidos de suicídio? Pode. Mas tratando-se de 2 homens poderosos e do atual contexto que nós estamos vivendo, não deixa de ser algo que chama atenção, algo que parece bastante estranho. E uma outra coisa, Tanguy, que eu queria também registrar aqui em relação aos oligarcas, muita gente me marcou hoje numa notícia onde o Lewis Hamilton e também a Serena Williams, a tenista e também o piloto de Fórmula 1, estariam ali entrando como investidores para comprar o Chelsea, justamente numa daquelas propostas que foram oferecidas, sobre as quais a gente falou alguns dias atrás. Mas cada um dos 2, aparentemente, está entrando com 10 milhões de libras, o que tornaria tanto a Serena quanto o Lewis Hamilton investidores muito minoritários. Me parece que é muito mais um movimento até de marketing, para chamar atenção, para aquela proposta especificamente dentro desse ambiente robusto do ponto de vista financeiro. De qualquer maneira, fica feito aqui o registro dentro de uma daquelas propostas, não é a proposta favorita, o Lewis Hamilton e a Serena Williams aparentemente propuseram colocar 10 milhões de libras cada um lá no ratatá para comprar o Chelsea. Só para a gente lembrar, Daniel, só em termos comparativos, a gente estava falando aqui em 4 bilhões, né, pelo Chelsea, com preço cheio, fazendo oferta, negocia para cá, negocia para lá e tal, poderia cair um pouquinho esse valor, fatalmente cairia, mas você falou em 10 milhões, né? Então, assim, de fato, é um pouquinho, né? Assim, uma graninha. Só para a gente lembrar, 10 milhões de dólares você não compra nenhum jogador de primeiro escalão do futebol mundial, né? Você não chega nem perto disso com 40 milhões de libras. Parece que é muito mais para chamar atenção para uma das propostas, né? Puxa, essa é a proposta que tem o Hamilton, é a proposta que tem a Williams e tal, do que efetivamente algo mais robusto, digamos assim, ou estruturado do ponto de vista financeiro. Maravilha. Daniel, tem mais pauta aí, cara? Não, por hoje é só, Tanguy. Maravilha. Então, vou agradecer aqui os nossos apoiadores, a galera que chega junto com a gente, pessoal que apoia o Petit Jornal. Lembrando, sim, se você ouve o Petit Jornal, já fica o nosso agradecimento. Se você compartilha o Petit Jornal, se você é daquelas pessoas que toda vez que o assunto aparece na mesa do jantar, né, junto com amigos, no grupo de WhatsApp, você fala assim, pô, tem um episódio que fala sobre isso, ouve lá, que é legal e tal. A gente já é muito grato e fica um agradecimento adicional, né, para quem
ajuda a gente a pagar as contas, né? Na prática é isso. Então a gente tem gasto com o Petit Jornal, gasta muito tempo, inclusive, né? Fazendo o Petit Jornal, com pauta, com edição, com absolutamente tudo. Então, se você é apoiador, aqui o nosso agradecimento é imenso para você. A gente tem esse projeto, né, de início, de maneira absolutamente abnegada, né, Daniel? Ali a partir de 2016, a gente trabalhou durante muito, muito tempo, sem receber um centavo, na verdade, tendo muito gasto com o Petit Jornal, gasto de tempo, gasto de grana mesmo. Então, há alguns anos a gente abriu o projeto de apoiadores. Tem gente que está com a gente desde então, e tem gente que, assim, conforme vai ouvindo a gente, gosta, apoia. Tem gente que faz o apoio recorrente, tem gente que dá quando pode, né? Então, se você não é apoiador e quer ajudar o Petit Jornal a se manter com uma mídia independente, gratuita e tal, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma abinha chamada Apoie o Petit. E por lá você vê como apoiar o Petit Jornal e a gente fica muito grato de antemão. Fica também o convite para conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br, onde nós temos uma série de cursos, é o sistema de streaming do Petit Jornal, tem cursos sobre os mais diferentes temas. Assinando o Petit Cursos, você tem acesso a todos os cursos que foram produzidos desde 2020, tem aula toda semana, às terças-feiras, 21 horas, quando você coloca lá, quando nós colocamos lá, uma nova aula, que é sempre gravada ao vivo, aberta à interação aos assinantes, e também depois fica disponível na biblioteca para o pessoal assistir. Fica também o convite, Tanguy, para o pessoal ouvir o Petit Jornal, o podcast do Petit Jornal na plataforma da Aurelo. A Aurelo é a única plataforma que remunera os produtores de podcast a cada play. Então, se você puder dar preferência à plataforma da Aurelo, também é uma maneira muito legal de ajudar o projeto do Petit Jornal. É isso, Daniel. Um abraço, valeu. Até a próxima, Tchau. gente. Tchau, tchau. Pronto. Olha aí. Foi, Daniel. Rapaz, eu estava Conseguimos? acompanhando aqui, o Petinder hoje foi salgado, hein? Vou te contar um negócio, É mesmo, cara. rapaz? O que teve? Conta pra mim Rapaz, aí. o negócio esquentou aqui. Eu não sei não, cara. O pessoal tava comentando aí que assim, tá rendendo, viu, Daniel? Eu tô achando que depois desses quase 2 meses aí de cobertura, o negócio começou a engrenar, viu? O negócio, Rapaz, tá ficando séria a coisa. olha aí, gente. Olha aí, coisa boa, hein? Coisa boa, o pessoal aí no Petinder O de maneira problema ousada. é que vocês ficam fazendo Petinder aí na hora que a gente tá ocupado e a gente não pode acompanhar o negócio de forma Aí completa. quando a gente para, o pessoal fica tímido. Não, deixa, não sei o quê. E não tem como voltar no chat pra gente ver depois que acaba. Não Pois é, tem. teve match? É o que eu quero saber também. Se teve match, se não teve e tal. Ó, o pessoal tá dizendo que tá tática 0011, Daniel. Todo mundo no ataque total hoje. E a gente não fica sabendo, né, Daniel? Ó, teve petardo bem dado aí. Pois é isso. E a gente acaba que fica de fora da coisa. Ai, Precisando, tá, gente. gente? Eu acumulei já uma experiência em casamentos, tá, gente? Eu caso pessoas. Tem uma experiência comprovada. Ai, gente. Fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que está comprando selos aqui. Renata acabou de comprar um selo. Muito obrigado, Renata. A todos que apoiam aqui o Petit Jornal. Fica aqui o nosso enorme agradecimento. Muita gente comprou selos aí, Tanguy, durante a nossa live de hoje. Pois é. Tem aqui a Bia comprou um selo bota aí também. no bingo aí. Para mim não apareceu o selo. Quando eu puxo a live, aparece para você. Quando você puxa, para mim não aparece. Eu não vi selo nenhum aqui, mas muito obrigado a todo mundo que comprou selo. Faz realmente muita diferença para a gente. Assim, é um estímulo a mais, né, para a gente fazer essas lives aqui. Maravilha. Ó, o pessoal tá querendo consultoria aí. Consultoria de quê, cara? De casamento? Sou casamenteiro. Acho Sou que é isso, casamenteiro. Tanguy. Aí, Tanguy é casamenteiro. Tanguy tem essa fama de Sou. casamenteiro, né? A Cintia Sou. comprou um selo. Obrigado, Cintia. Jadson também. Muito obrigado a todos. O pessoal tá comprando selos, Tanguy. O pessoal apoiando o Petit Jornal aí. Aí, tava vendo não pôde ver a fofoca porque tava vendo novela. Juliana tá dizendo que a nossa live é uma fofocalhada, Tanguy. Que Olha isso, aí. gente? Olha aí. É verdade? Pois é. É verdade. É verdade. Talvez seja. É o objetivo mesmo. Mas, porra, é para prestar atenção na Aí. treta aqui também. Águida Matoso comprou o selo, muito obrigado. Tanguy, o pessoal quer que você celebre o seu casamento, Tanguy. Que celebre o casamento Daniel, das pessoas aí. agora Você vai abrir eu peguei gosto. Peguei gosto querendo
Você vai abrir essa Vende. frente? Você vai abrir Vou essa abrir essa frente? frente. Abro Entendi. essa frente. Vende DM, gente, que eu celebro o casamento. Eu peguei gosto pela Aí, coisa, gostei, entendeu? E faço mesmo. ó, se a gente não aproveita o feriado, não, gente. Nós somos pessoas que trabalhamos no feriado, gente. É Isso é isso. a Ó, tá vida. Nossa doido. vida é muito difícil. Nossa vida é muito difícil, gente. O pessoal Daniel, você perguntando, quer anotar já quanto é que vai ser a diferença aí da eleição Rafael francesa, comprou cara? selo. Eu quero anotar, por gentileza, o momento. O momento que eu vou anotar aqui. Tá, eu não vou por- falar de por- distância hoje não, tá? Eu vou falar quanto é que o Macron teve, você faz a conta quanto é que a Marine Le Pen vai ter. Tá, quanto o Macron teve? Não, teve não, vai ter. Macron vai Ah, ter, Daniel, segundo turno das eleições francesas, dia hum, 24 de abril, Macron hum. vai ter 58,3% dos votos. Anota aí. E isso são votos válidos ou votos totais, Tanguy? Por favor. Ah, Daniel, aquele que somando dá 100. É votos válidos, Então, né? então Votos votos válidos. válidos. Tá. Então, Isso. votos válidos. 58,3% dos Então, votos. a Le Pen vai ter 41,7. É isso que você está É me isso aí. dizendo. É isso aí. É isso Entendi. aí. 41,7 e o Macron vai ter 58,3. Ok, Tanguy. Fica registrado aqui, então, o seu palpite. É isso? Para as eleições Palpite. É. francesas que vão acontecer aí no final de Aí é semana. aquela coisa, né, Daniel? Aquela coisa, se eu errar, Polícia Federal Francesa me deixa em paz. Se eu acertar, pelo menos eu tenho um videozinho legal para botar no YouTube aí depois. A gente tinha que fazer um corte disso, Tanguy, eu acho. Tinha que fazer um corte. Não, só depois. Se eu acertar, eu faço corte. Se eu errar, eu deixo quieto. Deixa morrer, né? Deixa morrer. Aí não precisa. Então tá bom. Então beleza, Então, Tanguy. beleza. Um abraço, Beleza. gente. Gente, valeu. Tchau, tchau.